Olá, tudo bem? Professor Leonardo aqui te trazendo mais uma pesquisa clínica publicada essa semana, dia 6 de janeiro de 2021, onde os autores avaliaram o uso de plasma convalescente, ou seja, o plasma, né, a parte líquida do sangue contendo os anticorpos de pessoas que se curaram da infecção para tratar de forma precoce idosos infectados pelo vírus. Então está aqui o título do artigo, publicado no jornal New England Journal of Medicine, e feito na Argentina. Muito bem, como que o estudo foi feito, né? Os pacientes estudados eram, então, idosos, né, de 75 anos ou mais, independente de qualquer tipo de comorbidade, ou de 65 anos ou mais que continham alguma comorbidade, como diabetes, hipertensão, insuficiência renal, entre outras. Todos esses pacientes tinham que ter um exame de PCR positivo para o vírus e ter pelo menos um sintoma. Eles foram sorteados, né, randomizados em dois grupos. Um grupo de cerca de 80 pacientes recebeu a intervenção, ou seja, 250 ml de plasma de doador contendo anticorpos contra o vírus, numa quantidade bastante alta, né? A gente diz aqui o título de 1 para 1000, no mínimo, dentro das primeiras 72 horas depois do primeiro sintoma. E o grupo controle, que recebeu 250 ml de soro fisiológico, né? Também aplicados dentro das primeiras 72 horas. Os pacientes não sabiam que tipo de intervenção estavam sendo submetidos, né? Se eles estavam recebendo o plasma, contendo anticorpos, ou um simples soro fisiológico. O desfecho primário avaliado foi o surgimento de doença respiratória severa, tá? Ou seja, 30 inspirações por minuto ou mais, ou uma saturação de 93% ou menos em ar ambiente. Resultado obtido, então. Então, aqui nessa tabela, os autores trazem os dois grupos, né? Observamos, então, que 16% dos pacientes que receberam o plasma contendo os anticorpos de pessoas que se curaram da doença chegaram até uma doença respiratória severa. No grupo placebo, esse número foi de 31%, né? Ou seja, houve um risco relativo de 0,52, ou seja, uma redução, né, do risco de atingir esse desfecho de doença respiratória severa, uma redução desse risco nas pessoas que tomaram o plasma convalescente. E aqui o intervalinho de confiança de 0,29 até 0,94. Nos desfechos secundários, como uma doença respiratória que coloca em risco a vida do paciente, ou outras características clínicas aqui, ventilação mecânica, necessidade de UTI, etc., não houve uma diferença estatisticamente significativa. Esse gráfico traz justamente essa informação, né? O grupo de pacientes, a linha pontilhada, quem recebeu o plasma convalescente, né? Ao final do período de 15 dias de acompanhamento, desenvolveu menos doença respiratória severa do que o grupo placebo, né? Havia mais pacientes aqui livres da doença respiratória severa. Com relação a uma divisão que depois os autores fizeram, o grupo de pacientes que recebeu plasma contendo altos títulos de anticorpos, né, teve uma melhora ainda mais significativa. No texto, os autores sugerem, então, realizar uma triagem destes doadores de sangue para saber quais deles realmente têm uma grande quantidade de anticorpos, e aí, nesse caso, o plasma deles conseguiu reduzir ainda mais o risco de desenvolver doença respiratória severa, né? Então, o grupo placebo, como vimos, 31% desenvolveu doença respiratória severa. Aqueles que tinham títulos de anticorpos, que receberam, né, o plasma contendo muitos anticorpos, isso foi em número de 8%, né? E aqueles que receberam quantidades medianas ou mais baixas de anticorpos, 21% desenvolveram doença respiratória severa. Então, os autores concluem que a administração
dentro de 72 horas após o início dos sintomas, ou seja, né, o tratamento precoce, com plasma convalescente, com altos títulos de anticorpos, reduziu a progressão para a doença severa. Então, está aí mais uma contribuição da pesquisa clínica. É claro, são dados que precisam ser repetidos em estudos maiores, né, com um grupo maior de pacientes, mas é mais uma esperança e uma arma para tratamento da doença, reforçando a necessidade aí do tratamento precoce, né, dentro dos primeiros dias de sintomas, que é a fase viral da doença. Tá bom? Se foi útil o vídeo, dá o seu like e compartilhe com seus colegas. Muito obrigado.